Oi, turminha. Olha eu aqui de novo. Disse que eu não ia demorar para aparecer de novo, então estou aqui em outro vídeo. E hoje a gente vai falar sobre sílaba tônica, que é a tarefa de hoje que vocês têm que fazer no caderno. Eu tenho um texto, né, que era para estar explicando no caderno sobre o assunto, que é basicamente o que vocês vão ver aqui na tela. E já lembra, imagina que é a nossa lousa. E isso já vai ajudar um pouquinho a responder. Também é um assunto um pouquinho mais complicado, mas dá para prestar atenção porque tem muitas dicas de como encontrar uma sílaba tônica fácil. E aí vocês já perguntam, professora, sílaba tônica, o que é isso? Vamos lá ver o que é a sílaba tônica então. A sílaba forte de uma palavra chama-se sílaba tônica, ou seja, é a sílaba que pronunciamos com mais força e podemos notar que é a sílaba mais demorada para falar. Então, precisamos prestar bastante atenção no modo como as palavras são pronunciadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção se a gente quer identificar qual é a sílaba tônica, ou seja, qual é a sílaba mais forte de uma palavra, é falar ela devagar, falar ela com bastante atenção e perceber qual é a sílaba que a gente demora mais falando. Nós temos aí 3 palavrinhas: número, mulher e coragem. Nessas 3 palavras, eu já marquei aí qual é a sílaba tônica. E, como eu falei, é notório que a gente percebe que é a sílaba que a gente mais demora para falar. Número, falei número mais rápido, mais demorado. Mulher, demorei mais para falar mulher. E coragem, também demorei mais para falar orar. Vamos lá ver. Para nos ajudar a entender, podemos enumerar as sílabas até 3 de trás para frente para identificar a sílaba mais forte. Como assim, professora? Vamos lá. Então, a gente tem que identificar qual é a sílaba mais forte. Então, nós temos aí a palavra número, de novo, né, as mesmas palavras que a gente já começou a ver. E, como eu falei, a gente vai enumerar as sílabas até 3, de trás para frente. Ou seja, olha aqui, ó. A gente vai começar 1, 2, 3. Comecei de trás para frente. Eu comecei da última sílaba voltando até o 3. Então, vamos ver lá. Onde que está sublinhado? Onde que está marcado aqui? Não é o nu? Não é que está no número 3? Então, vamos ver aí como tá as outras. Coragem. Sílaba 1, que é a última. 2, penúltima. 3, antepenúltima. Ó, a sílaba tônica está no urá, que é o 2. E na palavra mulher, a sílaba tônica está no 1. Então, de acordo com a posição que a sílaba tônica tá, ela vai ter um nome diferente. Quando a sílaba tônica está no número 1, que é isso que a gente vai ver na próxima, quando a sílaba tônica está no número 1, que nem na palavra mulher, ela é oxítona. Quando a sílaba tônica está no número 2, ela é paroxítona. E quando ela está no número 3, ela é proparoxítona. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a oxítona, que é quando está na posição 1. Vamos ver aí. Patrão. Nós temos aí a palavra patrão. Eu já marquei qual é a sílaba tônica. É o trão. Então, ela é a sílaba mais forte e está na posição 1. Nós temos também a palavra cantar. Cantar. Também é a sílaba tônica. Café. A gente fala o fé mais demorado. E ele também está na posição 1. Então, se está na posição 1, é a palavra oxítona. A mesma coisa, parabéns. Parabéns. A gente também demora mais para falar o bens. Então, toda vez que a sílaba tônica estiver aqui, ó, na posição 1, for a última sílaba da palavra, a gente vai chamar ela de oxítona. Ai, professora, essa palavrinha é diferente, é estranha, eu sei. Mas como eu falei no outro vídeo, não tem problema ficar com um pouquinho de dúvida agora. A gente vai conversando mais sobre o assunto. Se a gente não conseguir resolver agora, a gente resolve quando a gente voltar para a escola. Mas prestem bastante atenção. Então, a gente falou quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra, que é a posição número 1, a gente chama ela de oxítona. Bem aqui ela escrita. Estou apontando com a setinha agora. Vamos lá para a próxima. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba,
aqui está na posição número 2, agora a gente vai ver o que fica lá no número 2. Dizemos que a palavra é paroxítona. Então, vamos ver aí as palavrinhas que nós temos. Galo, galo. Galinha, galinha. Lápis, lápis. Incrível, incrível. Todas elas a gente pode notar que também está na posição número 2. O ló é o 1, gá é o 2. Galinha, mesma coisa aqui, ó. Nha é o 1, li é o 2. E o gá é o 3, mas a gente não vai precisar dele porque a gente já achou no 2. Lápis, a mesma coisa. O pis é o 1 e o lá é o 2. Todas elas estão na posição número 2, ou seja, na penúltima sílaba. Então, elas são paroxítonas. Tudo bem? Então, vamos lá continuar. Então, a gente já viu, quando está na posição número 1, que é a última sílaba, a gente chama de oxítona. Quando está na posição número 2, que é a penúltima sílaba, a gente chama de paroxítona. E agora a gente vai ver como é chamada a que fica na posição número 3. A gente só vê até a posição número 3. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, aqui está na posição número 3, dizemos que a palavra é proparoxítona. Isso mesmo, eu sei que vai dar um rolinho na língua, mas a gente vai conseguir aprender a falar tudo direitinho. Então, ela é proparoxítona quando fica na posição 3. Coloquei 4 exemplos aí de palavrinhas que têm a sílaba tônica na posição número 3. Chateadíssimo, péssima, árvore e exército. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. O de tá com acento aí na 3. 1, 2, 3. Pé de péssima. 1, 2, 3. Ar também tá no 3. 1, 2, 3. Também o Zé de exército também é a sílaba tônica, ou seja, está na antepenúltima sílaba, na posição número 3. E aí, a gente tem uma dica. Toda proparoxítona é acentuada, ou seja, toda vez que o acento estiver na posição número 3, a gente já sabe que ela é proparoxítona, porque toda proparoxítona leva acento. Toda ela é acentuada. Então, a gente já sabe que isso aí já é um jeito fácil da gente identificar. Se está na posição 3 e tem acento, é proparoxítona. E aí eu vou dar mais uma dica de como identificar. Nós temos aqui, ó, todas as palavras que são acentuadas têm a sílaba tônica na sílaba que o acento está. Então, quando uma palavra tem acento, você não precisa ficar falando ela o tempo todo para descobrir qual é a sílaba tônica. Você só tem que identificar qual é a sílaba que tem o acento. Então, isso é muito simples, ó. Ônibus. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Já tá no O. Então, aqui tem acento. Então, essa já é a sílaba tônica. Mão. Mão só tem uma. Só tem uma sílaba. Mas o acento também tá nela. Então, ela é a sílaba tônica. Só tem uma sílaba mesmo. História. Também tá aqui, ó, na posição número 2, o acento. Então, também a gente já identificou qual é a sílaba tônica. Então, todas as palavras que tiverem acento, automaticamente é mais fácil de identificar a sílaba tônica. Móvel, como eu já marquei aqui. Tênis, no T. Sílaba, sílaba. O acento está na sílaba, o S e o I. Então, essa aqui já é a sílaba tônica. Coloquei a palavra tônica aqui também para a gente ver. Tônica. Vamos voltar contando. 1, 2, 3. Então, está na posição número 3. Então, ela é proparoxítona. Pássaro, mesma coisa. 1, 2, 3. Está na sílaba número 3. Vamos ver aqui Paraná. Paraná. Vamos voltar contando. 1, 2, 3. A sílaba que está marcada, que é a sílaba tônica, está no número 1. Então, se está no número 1, a gente vai já relembrar aí, ela é oxítona. Vamos ver aqui, romântica. Voltando, contando. 1, 2, 3.
Olha, tá no número 3 e ela já é acentuada. Se ela é acentuada, ela é proparoxítona, porque está no número 3 e está acentuada. Lembra que eu falei? Todas as proparoxítonas são acentuadas na sílaba tônica. Está também está na número 1, na posição número 1. Então, ela é oxítona. Parabéns também está na posição número 1, então também é oxítona. Vamos ver aqui. Eu coloquei um quadrinho aqui para a gente lembrar das posições. Se estiver na posição número 1, ela é oxítona. Se estiver na posição número 2, ela é paroxítona. E se estiver na posição número 3, ela é proparoxítona. Vamos ver aí a palavrinha paralelepípedo. Sei que vocês já ouviram essa palavra em matemática. Então, vamos lá primeiro separar essa palavra em sílabas. Ó, paralelepípedo. Nós já temos aqui a sílaba separada. Vamos contar, lembra que a gente tem que contar até 3, voltando da última sílaba para frente. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Primeira coisa que a gente tem que identificar, a palavra tem acento. Então, se tem acento, já fica muito mais fácil a gente saber qual é a sílaba. Ó, já é o pi, é onde está o acento. Então, se a sílaba tônica está no número 3, ela é o quê? Proparoxítona, viu? Não é difícil. Ainda mais se a palavra tem acento, fica mais fácil ainda de identificar. Vamos lá. Próximas palavrinhas para a gente tentar identificar onde está a sílaba tônica. E tem aqui, eu sei que tem algumas sem acento. Vamos ver. De novo, coloquei o quadrinho para a gente lembrar ali como é que a gente faz. E tem 3 palavras: picolé, metrô e abacaxi. Vamos ver aí a palavra picolé primeiro. Então, a gente tem que primeiro separar a sílaba deles. Vamos lá. Picolé. Separamos a sílaba. Agora, vamos voltar contando o número de sílabas. 1, 2, 3. A gente só precisa chegar até o 3. Então, chegamos aí ao picolé. Onde é que está a sílaba mais forte? A palavra tem acento. Se a palavra tem acento, é onde tem o acento. Então, onde tem o acento aí é no lé. Ok, vamos passar para a próxima palavra, metrô. Separamos em sílaba, metrô. Vamos contar as sílabas, 1, 2, só chega até o 2, a palavra só tem 2 sílabas. Então, vamos voltar aí aonde que está a sílaba tônica, a palavra tem acento, então automaticamente é na sílaba que tem o acento, no caso o tro. Ok. Mais uma na posição 1. Vamos ver a palavra abacaxi. E agora abacaxi não tem acento. Como a gente vai fazer? Bom, a gente vai separar a palavra e vamos falar a palavra bem devagar. Abacaxi. Percebam que quando a gente fala as sílabas e chega no xi, a gente fala ele com um pouco mais de força. Abacaxi. E demoramos também para falar um pouquinho mais ele. Então, vamos contar as sílabas. 1, 2, 3. E quando a gente fala o xi, a gente já sabe também que ela é a sílaba tônica, porque a gente demora um pouquinho mais para falar ela. Então, tem uma coisa em comum entre todas as palavras. Todas elas estão com a sílaba tônica na posição número 1. E quando está na posição número 1, elas são o quê? Olha lá para o nosso quadrinho aqui do lado, para a gente... Olha aqui para onde eu coloquei aqui, lembrando. Vamos ver? Ela é o quê? Oxítona, muito bem. Então, todas elas aí, elas são oxítonas. Então, vamos ver a última atividadezinha. E a gente já vocês vão poder fazer atividade aí que só tem uma questão, a atividade do caderno, que é justamente para conseguir identificar onde estão. Vamos lá. 3 palavrinhas. Cidade. Vamos começar com a cidade. Já separamos a sílaba. Ela não tem acento. Então, agora a gente tem que prestar bastante atenção na fala da palavra. Vamos lá. Se, dá, de. Qual será que a gente falou mais rápido, mais demorado? Vamos lá. Se, dá, de. Falei já contei, 1, 2, 3. Aonde está a sílaba mais forte?
no dá. Muito bem. Vamos ver a palavra fácil. A palavra fácil já está aí separada, só que ela é fácil mesmo, porque ela tem acento, o acento agudo está na sílaba Fá. Ó, 1, 2, a sílaba Fá é o número 2, então já está muito fácil essa daí, porque ela já tem acento. Vamos ver a palavra zíper. Zíper, contando aí as sílabas. E se a gente for falar zíper, já tem a dica, o acento está na sílaba número 2. Então, vamos marcar aí o Z, que é onde está o acento, ou seja, é onde está a sílaba mais forte, a nossa sílaba tônica. Então, toda vez que a sílaba tônica estiver na posição número 2, ela é paroxítona. A gente veio falando sobre isso aí. Sei que é muita informação, por isso que eu estou dizendo que não tem problema a gente ficar com dúvida agora, tá? Mas eu preciso que se esforce para a gente conseguir tentar reter pelo menos o mínimo ali do conteúdo, tá bom? Então, a gente já viu, vamos relembrar aqui no nosso quadrinho aqui do lado. Quando a sílaba tônica é a última, ou seja, que está na posição número 1, nós temos oxítona. Quando está na posição número 2, que são essas daqui, elas são paroxítonas. E quando está na posição número 3, elas são proparoxítonas. Então, é isso. Falei demais. Muito obrigada pela atenção de novo. Estou por aqui, morrendo de saudades ainda. E qualquer coisa, já falei, vou falar todos os vídeos que é para ninguém esquecer, que eu gosto de repetir, que é para ninguém esquecer o que eu falo. Manda mensagem, manda um vídeo para mim, tirando alguma dúvida, que eu estou aqui para a gente se ajudar e conseguir fazer as tarefas do jeito que tem que ser feitas, tá bom? Então, um grande beijo da professora Renata, um abraço e até logo.